Meus amados, convido você a abrir a sua Bíblia. No texto que nós vamos meditar nessa manhã, faz parte do compêndio das bem-aventuranças. Eu acho que não. É o compêndio das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 9. E o nosso tema é um pacificador em um mundo sem paz. Um pacificador em um mundo sem paz. Você é um pacificador? Você é um pacificador? Ou você é um incendiário? Qual que é a diferença? Quando chega alguma coisa para você, você ameniza ou você incendeia? Ameniza? É sempre o nosso desejo, a nossa fala é essa, né? E Aldo, que bom ver você aqui, menina. Muito bom mesmo, Deus abençoe. Tá melhor? Mas tá certo. Vai recuperar logo, em nome de Jesus, 100%. Assim como o nosso irmão Walter, que está aqui também. Cheguei para ele e perguntei quantos dedos tem aqui. Ele falou 8. Quase lá, mas um pouquinho acerta. É uma alegria muito grande, muito bom mesmo. Mas qual é a diferença de ser um pacificador ou ser um incendiário? Existe uma diferença bem significante. Porque se chega até mim e eu multiplico, em vez de dividir, eu estou tendo algum problema. Eu estou tendo algumas dificuldades em lidar e ser esse instrumento de paz. O mundo pede paz. E nós devemos ser esses que promovem a paz. E não que promovem a guerra, a discussão e os males desse mundo. Porque pessoas para causar o mal tem muitas. Mas pessoas para causar o efeito de bênção, de paz, é algo complicado. Pessoas para dar maus conselhos e querer, em tese, o nosso bem, estão cheias aí. Quantas vezes você já ouviu alguém com um conselho, ou dar um conselho para alguém que está passando com problemas familiares, tipo assim, se separa, vai lá, separa mesmo, porque não tem jeito o teu casamento. Em tese, deveríamos ser assim. Não. Tem jeito. Clame a Deus, busque ao Senhor, faça a sua parte, ore para você e trate o teu casamento em você, primeiramente, e deixa Deus tratar no outro. Mas muitas das vezes vemos aqueles que propagam a discórdia. Ele não presta, ele é ruim, ela é péssima, ela não deixa fazer o que você quer, ela está te impedindo de crescer. Será que esses promovem a paz ou promovem a guerra? Lá no Paraná, quando eu era pequeno, há muito tempo atrás, tinha alguns que eram os que gostavam de ver a briga das crianças e adolescentes. O que fazia? Quando dois estavam se estranhando, colocava a mão no meio e falava assim, quem for homem, gospe aqui. E aí tirava a mão e um cuspia no outro, e daqui a pouco os dois estavam se esmurrando. Estão promovendo o quê? A discórdia, a guerra e a luta. Meus queridos,
aparentemente, para nós, a gente fica assim, nossa, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Não? Sim, se não, amém, glória a Deus por isso. Mas devemos sempre estarmos atentos com os pequenos detalhes. Quando alguém vem contar alguma coisa, nossa, você não sabe o que eu fiquei sabendo. Você não sabe, nem imagine o que eu fiquei sabendo agora. O que você fala? Conta aí. Fala logo aí. Não me deixe curioso, fale logo. E aí a gente acaba descobrindo que é uma fofoca. E que, num certo ponto, alenta o nosso coração em saber do outro, em saber dos problemas do outro, das dificuldades do outro. E muitas vezes usam até a oração como fofoca. Já viu a oração fofoca? Não? Imagina na reunião de oração, está a igreja reunida para orar, uma pessoa levanta no meio da igreja e é convidada a orar e a interceder por alguém, e ele começa a orar e ele fala assim, Senhor, agora quero orar pela vida do Francisco, Senhor, cuida dele, porque, Senhor, ele traiu a esposa, cuida dele porque ele está em pecado, cuida dele para ele não trair ela quantas vezes como traiu desse jeito, que ele possa se arrepender do seu pecado e voltar para o Senhor. Cuida da esposa dele porque sentiu ofendida e também traiu ele porque deu o troco. Senhor, abençoa essa família que está acabando, os filhos estão indo para as drogas e agora já está desfacelada, Senhor. Irmãos, isso é pacificar? Não é pacificar. Isso é destruir. Ainda mais usando coisas santas para mostrar coisas que são pecaminosas. E eu não estou falando que você não possa confrontar o pecado de alguém, mas esse pecado de alguém com esse alguém apenas. Confrontando o pecado e sendo esse agente de pacificação. Em um mundo que vive sem paz. E quanto mais o mundo pede paz, menos ele tem. Porque ele pede paz e se distancia da paz, que é Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E eu convido você a olhar o texto de Mateus capítulo 5, versículo 9. E ele fala assim, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse pacificador, ele é muito mais do que feliz. Apesar de ser aquele que não passa à frente uma fofoca, causa o efeito de paz e não de contendas. E o seu comportamento, sim, é de um filho de Deus. A sua atitude é de um filho de Deus. O seu comportamento é de causar paz, de pacificação e não de contenda. Ser um pacificador não é para todos. Ser um pacificador não é para todos, é somente para os crentes. Os crentes sim têm o papel de ser um pacificador e não um promotor da contenda e da discórdia. Somente uma pessoa transformada pelo poder do Espírito Santo e pelo Espírito Santo pode ter esse privilégio de causar a paz, de causar o efeito de paz, porque tem a paz em si, não vive pela guerra, mas vive pela paz. Devemos nós sermos esse pacificador, esse que ama a paz, porque o nosso Senhor é o príncipe da paz. Esse texto das bem-aventuranças, ele tem uma chave, uma linha mestre que vai guiando esse texto.
E eu quero aqui trazer essa linha e mostrar para os irmãos aqui. Eu fiz um quadro, na verdade, aqui na minha tabela, o versículo 3 ligando com o versículo 7. Veja o versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja o versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados esses humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Serão salvos e são transformados. E esses que são misericordiosos alcançarão misericórdia. A misericórdia vai vir sobre eles. Veja o versículo 4. Bem-aventurados os que choram por causa do pecado. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esses que choram, choram por causa do pecado e se arrependem dos seus pecados. Veja o versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, ou porque serão limpos e verão a Deus. Esses limpos de coração verão a Deus. E percebe aqui, ele fala, os que choram, não é o que choram apenas o choro, mas choram por causa do seu pecado, por causa da sua dor, o pecado causador. E Davi fala muito sobre isso. Enquanto eu calei os meus lábios, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. E o pecado causador e flagelo em nossa alma. E ele fala, bem-aventurados os limpos de coração, que não têm mais o pecado, porque esses verão a Deus. Veja o versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E é interessante que ele fala os mansos e não os guerreiros. Os guerreiros, porque lutarão pela terra e alcançarão a terra e conquistarão a terra. Não, ele fala bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra celestial. E veja o que ele fala no 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem são os herdeiros da terra? São os filhos de Deus. E percebe que ele vai trazendo conceitos e vão repetindo esses conceitos posterior, trazendo essa verdade divina para os seus ouvintes. Jesus trabalha essa ideia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, diz o versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A fartura virá sobre eles e não há escassez. E ele fala, versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. E percebe que ele vai tratar justamente esse que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos, têm fome e sede de Deus, porque esses receberão Deus. E ele fala agora, esses que buscam a justiça divina e não a justiça própria, esses terão o reino dos céus. Jesus está trabalhando uma ideia da transformação do evangelho da paz, não o evangelho da guerra, da luta e da contenda. Hoje que nós temos visto nesse mundo pluralista e dicotômico, de classes, um é da esquerda, outro é da direita, o outro é do centrão. Um é tal coisa, outro é tal coisa, outro é tal coisa. Lula, Bolsonaro, aí vai ser o quê e tal, e a gente vê essas facções, vamos assim dizer, de fatias, tá? De fatias. Uma guerreando contra a outra constantemente. Cadê a paz? A paz não tem nisso, meus irmãos. A paz não está nessas coisas, mas a paz está em Deus. E eu não estou falando que você não possa ter opinião, você tem que ter opinião, mas saiba que a paz está em Deus e não nessas coisas.
E eu vejo muitas vezes até pessoas que se dizem cristãs, pastores, pregando que a paz está em tal coisa, em tal partido, em tal lado ou tal pensamento. Não, a paz não está no mundo. A paz não está nas coisas dessa terra. Quer paz no seu lar? Leva a Deus para o seu lar. Coloque Cristo como centro da sua vida, do seu caminhar. O pacificador é o homem que se dispõe a se humilhar diante das questões que estão à nossa volta. Foi isso que Jesus realizou. Foi isso que Jesus fez. E Ele promoveu a paz na humilhação do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós queremos a paz, mas com a nossa exaltação, com a minha exaltação, com a minha forma de pensar, porque a minha forma de pensar é a melhor do que a de todos. Não estamos pregando, e o Evangelho de Cristo Jesus não anuncia uma paz do mundo, ou uma paz que está fora de Cristo. Fala, irmão. Perfeito, a minha paz vos dou e não dou como o mundo as dá. Porque o que o mundo dá paz e como que ele prega a paz e promove essa paz? A paz com um custo, a paz por um benefício. Você quer paz? Então compre-a. Está aqui, está em promoção hoje, está em oferta hoje. Eu não sei você, mas quando eu abro o navegador, já vem um monte de propaganda, de coisas que você pesquisou anteriormente na internet, e já vem a promoção da paz. Fique bem, compre tal coisa, fique bem, aproveite essa promoção, você merece essa promoção. O mundo oferece uma paz com um custo elevadíssimo, e nós devemos promover a paz por causa daquele que nos deu a graça, e de forma de graça maravilhosa, para transformar nossos corações e nossas vidas. A paz que vem de Cristo, vem pela humilhação do nosso Salvador naquela cruz. Vem porque o Jesus, o nosso Salvador, nasceu da Virgem Maria, simples, foi lá numa manjedoura, num lugar pequeno, uma estrebaria distante, longe, porque não havia lugar para ele naquela cidade. Nasceu de um carpinteiro, de uma dona de casa, não foi de um rei, não foi de uma rainha, não foi de pessoas abastadas financeiramente, mas de uma mulher bem-aventurada. Sim, bem-aventurada foi Maria, e ele nasceu de forma simples, e estava lá para prestigiar o seu nascimento, não as televisões do mundo inteiro colocando ao vivo o nascimento do Salvador, mas apenas uma estrela anunciava que Jesus Cristo havia nascido, e estava lá apenas os animais, prestigiando o nascimento do Salvador do mundo. Sim, pastores, magos, posterior, vieram ver Jesus e adorá-lo. Como nós, de forma tardia, adoramos o nosso Salvador. Devemos propagar a verdade, mas aprender a ouvir mais do que falar. Tiago vai trabalhar essa ideia de sermos aqueles que trabalham a verdade, vivem a verdade. E ele fala assim: todo homem seja, aqui está na outra versão, sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para, o quê? Falar, tardio para se irar. E percebe que ele fala, seja tardio. Fala, mas fala lá, deixa as coisas acontecerem primeiro. Não seja aquele que, explosivo, aquele que já
que nós chamamos de pavio curto, né? Pavio curto. Riscou, já explodiu. Mas seja tardio para falar. E percebe que ele fala aqui, esse tardio também para se irar. Porque a ira é algo íntimo que está aqui dentro. E muitas das vezes, quando acontece alguma coisa, o que já vem logo de imediato? Estoura assim, a ira. Arrebenta rápido. Ele fala, irai-vos, não pequeis, mas ele fala que dei lugar à vossa ira. O que é dar lugar à vossa ira? É colocar no lugar certo. O problema não é a bomba. A bomba não é o problema. Porque a bomba ela pode construir. Como que constrói uma bomba? O que a bomba constrói? As pedras que a gente usa para construir nossas casas, o mármore, e assim por diante. As grandes pedreiras. A bomba é útil na mineração, no lugar certo. Agora coloca ela dentro do teu carro, quando você ligar a chave, o que vai acontecer? Ela vai te matar. Então, dar o lugar à ira é colocar no Senhor. E no Senhor. Irai-vos, mas não pequeis, porque eu domino esse meu coração. Eu domino essa minha vida. E eu agora entendo que eu sou um pacificador e não um destruidor. Mas quer ver só como que é difícil isso? Quando um filho, lá na tua caminhada, desobedece constantemente as tuas ordens e você está cansado, depois daquele dia cansado, pesado, você chega lá e o teu filho desobedeceu 2, 3, 4 vezes depois que você já deu a ordem, o que você fala? Ai, bendito filho, abençoado filho. O que a gente fala? Ah, moleque, você não obedece, porque você tal. E a gente começa a soltar as palavras doloridas do nosso coração, promovidas pela ira, pela discórdia, pela contenda, e pelo falar de forma exagerada e descontrolada. Falei filhos, mas isso pode ser do patrão, do funcionário, da esposa, do marido, e tantas outras questões que batem à nossa porta constantemente. Eu tenho aqui no episódio de confessar pecados, eu detesto quando alguém chega no trânsito e cola na traseira do meu carro. Aquilo me dá um estralo, assim, o que esse cara está colado na traseira do meu carro? Que coisa, sai daí, rapaz, está querendo me empurrar, né? Está querendo me empurrar, passa por cima. 2, está vendo como aquilo já me dá, já dá aquela lanterna da ira, acende a luz da ira rápido no meu coração. E aí, Senhor, me ajuda aqui, porque, me ajuda porque eu preciso controlar isso no meu coração. E você pode ter esses gatilhos, seja da forma que for. O que tira você da centralidade? O que tira você do teu normal, do teu racional, do pensamento, do caminhar com o Senhor? É isso que você tem que tardar e controlar. E é isso que Jesus está falando, seja um pacificador. Promova a paz, promova a graça. Fale menos. Fale menos. Fale correto, certo. Ire-se menos. E quando irar, dê lugar à tua ira, coloque diante do Senhor. E não diante daquela pessoa que está à tua volta e do teu lado. Quando temos o autocontrole moldado pela ação de Deus em nós, praticamos esse texto de Tiago 1, 19 e 20. Essa é uma ação que deve vir periodicamente sobre nossas vidas e corações, sendo moldados por esse Santo Espírito de Deus.
Não podemos abrir a boca indevidamente, mas muito menos nós devemos falar ou agir em ira. Porque quando agimos em ira, agimos sem a consciência clara e correta do que deve fazer um filho do Senhor. Esse filho de Deus deve ser um pacificador e não um incendiário. Você já se pegou falando demais? Já se pegou em momentos de ira, que você teve a consciência e falou, não, não é assim. Então, glória a Deus por isso, porque você se viu e deve se corrigir e deve colocar um alerta, né, no teu painel de controle e a tua oração deve ser diante do Senhor, Senhor, me ajude, molde meu coração para que eu não tenha essas explosões de fala, de gritaria, de contenda e discórdia e de ira no meio desse processo que tanto me incomoda e que me causa esse efeito de falar, ou se não de falar, mas de irar. Porque muitas vezes nós não damos evasão à ira, mas eu estou com o coração irado. E a gente se fecha. E ao se fechar, o que acontece? A gente se exclui das coisas à nossa volta. Mas como que isso pode ser moldado? Pode ser moldado pela ação do Espírito Santo. Isso deve ser o nosso mover. Isso deve ser a nossa caminhada. Um pacificador no mundo sem paz, em primeiro lugar, eu vou dar uma adiantada aqui, senão a gente não termina hoje, não passa adiante informações quando souber que elas podem prejudicar o outro, prejudicar outra pessoa. Lembra, antigamente a gente falava das 3 peneiras. Você lembra disso, Júlia? Das 3 peneiras. É necessário? É verdadeiro? Vai edificar? 3 peneirinhas. Essa informação é necessária? Se é necessária, é verdadeira ou é mentirosa? E vai construir alguma coisa na vida dessa pessoa? Se vai, fale. Pode ser verdadeira, né? Pode ser verdadeira. Pode ser até necessária, mas não edifica. Então, fala. Se está dentro desse parâmetro, me conte. Se não, deixe de lado. E se a gente fizesse isso, seria tão importante, seria tão bom, né? Eu tenho um exemplo que eu achei fantástico. Eu trabalhava numa corretora de seguro, de vida e previdência, como corretor de seguro, e de repente teve um colega que foi falar mal de outro colega, para a chefe. Aí o que a chefe fez? Falou assim, espera um pouquinho. Fulano de tal, vem cá. Chamou a pessoa. E eu fiquei olhando, eu quase me abaixei. Falei, ai. Aí a Beia, fulano aqui quer falar um negócio de você, fala. Que desconversou aí. Cara, depois eu cheguei para minha chefe e falei assim, olha, gostei. Fantástico, porque eu imagino que não ia sair coisa boa ali. Foi fantástico. Foi algo muito bom de ver isso. Isso deve ser algo que não deveria ser algo não anormal, mas algo normal para nós, para a nossa vida, para a nossa caminhada. Fala, irmão. Imagina. Sim, EAD tem sido... Isso.
Sim, verdade. E hoje, o que tem aí de fake news, né? Notícias mentirosas, falsas, estão de forma muito intensa. É verdadeiro, mas não é porque é verdadeiro que você tem que propagar. Vai edificar? É necessário? É algo que nós devemos, e o cristão tem que ser essa fonte de verdade e de graça e de edificação. Ah, só repliquei, só passei adiante. Tá, mas você está passando adiante um negócio que não é verdadeiro, é mentiroso. Para. A gente não é pelo só repliquei, só falei, estou vendendo pelo preço que eu comprei. Não está certo, está errado. A gente tem que ser um agente de paz, de transformação. A fofoca moderna não pode prevalecer. E a mentira não pode prevalecer. Porque isso não glorifica a Deus. Não exalta o nome do Senhor. Precisamos controlar a nossa língua. Controlar nosso caminhar. Para termos essa expressão de verdade, de amor. Nós devemos expressar sim nosso pensamento, mas com base no amor e na graça do Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E percebe que ele vai trazer aqui não só 3 peneiras, né, mas muitas peneiras aqui, ó. É verdadeiro, é respeitável, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, tem virtude. O Senhor Deus vai ser louvado. Então faça. Então pense nisso. Reflita sobre isso. Deixe isso na sua vida e no seu coração. Mas a gente fica remoendo coisas na nossa cabeça, que é mentirosa, que é falsa, que idolatra os homens. E que não causa o efeito de paz. E não causa o efeito de louvor ao nosso Deus. E que nos coloca andando em círculo, em uma bolha furada, que está vazando e a gente vai se afogar nela. Porque uma erosão chama outra erosão. Um abismo chama outro abismo. No fragor das suas catatumbas. E isso causa o quê? Vida ou morte? Morte. Morte. E é justamente o que o Senhor não quer em nossas vidas, porque Ele veio para causar vida. São pensamentos assim que devemos falar e compartilhar, pensamentos que glorificam a Deus. O agente da paz, o pacificador, ele vive isso. Hebreus 13, 20, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Esse Deus da paz, os seus filhos devem propagar o quê? A paz. Porque tem a paz. Quem não tem a paz, não promove a paz. Ah, mas isso não é fake news, isso é verdade, mas promove a paz. Causa o efeito de paz. Não, eu falei a verdade, só falei a verdade. Tá, mas a verdade que você está falando, está causando paz da forma que você está falando? Porque eu posso ter formas de falar essa verdade que vai causar um efeito de paz. A pessoa que estava orando naquela oração fofoqueira,
Estava falando a verdade? Podia até estar falando a verdade. Mas estava causando a paz? Não, não estava causando a paz, estava causando a fofoca, a discórdia, a mentira. Contenda dentro da igreja. Curiosidade dos irmãos. E assim vai. Meus amados, nós devemos ter um controle muito claro da nossa boca, da nossa fala, ser um agente de paz. E eu tenho um exemplo aqui que eu gosto de falar, mas é um exemplo que choca muitas vezes. Diz que, um exemplo verdadeiro, tá, irmãos? Não é mentiroso, não. Um pastor amigo, na época onde eu era estudante, e ele contou lá na sala que um colega chegou para uma pessoa, um irmão, de uma igreja que tem o hábito de fumar. O hábito de se fumar. Tem igreja que tem hábito de fumar? Tem, irmãos. Igreja evangélica. Tem o hábito de fumar. Mas, espera um pouquinho. Não julgue. Não julgue. É errado? Eu acho que é errado. Ok? Eu acho que é errado. Assim como todo um vício é errado. E esse irmão, pastor, chegou para esse irmão dessa igreja que tem esse hábito, igreja do sul, geralmente mais lá no sul, mais antigamente, falou para ele: você não é crente, você não é um transformado pelo Espírito Santo. E esse irmão dessa igreja falou para ele: por que você está falando isso? Porque você fuma e toma vinho. Esse irmão olhou para ele e falou assim: mas o que está causando esse efeito em mim, para você me considerar como não crente? Foi isso, estraga o templo do Espírito Santo. Você é um dependente, uma pessoa que está destruindo o templo do Espírito Santo. Aí esse irmão olhou para ele, essa pessoa que estava falando, era mais gordinha, bem mais gordinha. E aí ele falou assim para esse irmão, esse que tinha o hábito do fumo: você não está estragando o templo do Espírito Santo com esse peso todo. De ser acima do peso, estragando o templo do Espírito Santo, também não estraga? Sim, mas percebe que aquele que estava acusando o outro, em um nome de uma paz, tinha também os seus problemas, e não promovendo a paz. E esse irmão ainda falou o seguinte para essa pessoa, falou assim: ainda mais ainda, o meu pecado é fora o íntimo, mas vocês lá na igreja de vocês falam a fofoca abertamente, e ninguém trata essas fofocas. Na minha igreja tem fofoca, e falou fofoca, é disciplinado. E pode ser até excluído da igreja por causa da fofoca. Irmãos, percebe quanto isso é mal? E como nós colocamos alguns paradigmas, que é os promotores da paz, que tem uma linha, apenas uma linha, é de não matar, não roubar, não mentir. Ainda mais, o pecado na linha brasileira é sexo, fumo e cigarro. Você já viu alguém ser disciplinado por algum outro tipo de coisas? Poucas vezes. Por quê? Porque a fofoca, o falar mal do outro, é aceitável. E deveria ser o pecado maior. Porque faz o pecado contra a comunidade, contra o corpo maior e não contra o indivíduo. Porque quem fuma está estragando o seu corpo, sim, é pecado. Sim, eu vejo como pecado.
porque é vício. Quem bebe está estragando o seu corpo, e é pecado, mas é meu pecado e não da comunidade. Mas quem fala mal do outro, fala mal de todos. E aí o pecado é muito maior do que apenas ser gordinho, mais cheinho, do que apenas fumar ou beber. Porque as sequelas são maiores. Aí você pode estar pensando, mas pastor, não tem pecadinho e pecadão. É verdade, não tem pecadinho e pecadão. Mas tem pecados que têm sequelas maiores. Tem pecados que têm sequelas maiores. E causam um estrago maior, espalhando sobre a igreja e sobre o povo de Deus. E o que causa mais sequelas? O fumo ou a fofoca? A fofoca, sim. O falar rapidamente, o irar com as pessoas à volta e ofender os outros, causa um pecado maior do que o fumo, a bebida, ou o álcool, alguma coisa assim. Eu não estou desprezando as consequências desses atos, tá, irmãos? Por favor. Mas duro de controlar. Sim, a língua é esse ato, esse fato. Um pacificador no mundo sem paz tem que viver em Cristo Jesus. Porque em Jesus nós temos a paz. Nós temos a paz em Jesus. Essa paz que ele fala, a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo as dá. Mas dou uma paz que causa um efeito transformador. E Jesus mostrou como ele fez isso, se humilhando para estabelecer a paz em nós. Essa paz veio e vem até nós através de Cristo Jesus. E se queremos paz, então temos que buscar mais a Cristo. Viver mais um evangelho cristocêntrico, como Cristo a centralidade de todas as coisas. Abandonando os nossos vícios, os nossos medos. Sim, abandonando o cigarro, o fumo. Sim, abandonando a bebida alcoólica, porque você tem que ser controlado pelo Espírito Santo. Sim, abandonando da melhor forma possível, né? O Osíris, quantos quilos você perdeu, Osíris, já? 16 quilos. E olha, benção demais, Osíris, parabéns, cara. Isso é muito bom. Ainda não dá, né? Ainda não dá. Mas vai dar para jogar futebol, com certeza. Lá na frente um dia, mesmo que seja de botão, Osíris, comigo. É verdade. Toma cuidado com essa canela, Osíris. E é um processo de amadurecer, até fisicamente. E cuidado com os homens, né? Porque os homens, esses são tardios aí, não para se irar, mas tardios para se tratar e se cuidar, né? Ó, imagina se ele tivesse visto antes. Mas é o processo, né? É o processo. E graças a Deus por isso, Osíris, você está caminhando aí no processo, já perdeu 16, é bênção do Senhor. Sim, todos vamos lutar com as nossas limitações. Todos nós vamos lutar com nossas limitações. Mas, em nome do Senhor Jesus, nós devemos caminhar o mais próximo dessa paz. Deus se humilhou para nos salvar, para nos alcançar através de Cristo Jesus. E essa paz vem a nós pelo trabalhar de Deus em nossas vidas e corações. Deus poderia cobrar de nós a nossa dívida que nós temos com Ele. E seria justo Ele vir até nós e falar assim, pague o que você me deve, porque você é pecador, você é falho, você pecou e herdou o pecado dos seus pais, você pague a sua dívida. Não tem como negociar, Jesus, eu pago em 10 vezes sem juro, 40 vezes, 1000 vezes sem juro. Né? Não dá para negociar, não tem como negociar. Ele poderia falar, eu quero receber agora. Pague, seria injustiça da parte dele? Não, seria justo da parte dele. Nós temos uma dívida com ele. Mas ele falou assim, você não vai pagar, nem à vista e nem parcelado, porque meu Filho Jesus Cristo se humilhou para te salvar, para nos salvar.
Nós temos a paz, Jesus que é o Filho da paz, o pacificador. Ser um pacificador é ser como Jesus. Ele se entregou para que pudéssemos ter a paz com Deus e a paz uns com os outros. É Jesus Cristo. Concluindo a nossa meditação nessa manhã, quais são as características de um pacificador? Que vive a paz, que transforma a paz, mas que está em paz com Deus. Essa é uma característica. Que está em paz com Deus, que não vive em rebelião contra Deus. Porque nós podemos viver em rebelião contra Deus. E aí cabe o quê? Acaba o quê? A paz. Nós devemos ter paz com Deus, para assim sermos aquele que promove a paz. Só vamos promover a paz se nosso coração estiver em paz com Deus. Se pararmos para pensar e vamos ver que temos tudo para não promover a paz muitas das vezes. Circunstâncias, família, lar, filho, trabalho, ônibus, trânsito e assim por diante. Mas nós temos que lembrar que esse mundo não está na paz, esse mundo está em guerra. Mas nós vivemos a paz e devemos promover essa paz, porque nós não estamos nesse mundo, não somos desse mundo, apenas estamos nesse mundo. Mas nós somos de Deus, fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. É Ele que nos dá a verdadeira paz, a paz de Deus. Sim. Mas é verdade, irmão. Mas você sabe onde que é o maior desafio de viver em paz? Não é onde a paz está. O maior desafio de viver em paz é onde tem guerra. Porque viver a paz onde a paz reina é muito de boa, é muito tranquilo, é muito fácil. E nós somos chamados a viver paz no mundo. E Jesus, na sua oração sacerdotal, já intercedeu por nós para vivermos essa paz. E você é chamado para viver a paz aonde Deus te colocou. No mundo, no trabalho. E Ele falou, no mundo tereis aflições. A aflição é paz ou é contenda? Não é paz. Mas nós vamos viver em paz, sim, em paz com Deus e nesse mundo que vive em tribulação, guerra e lutas. Viva a paz, mesmo no mundo sem paz. Em nome de Jesus. Pai, precisamos diariamente dessa paz maravilhosa que reina através de Cristo Jesus. Nos ajuda a sermos agente de paz, agente de bênção, de graça, de verdade, de vida. Tira-nos, ó Pai, o olhar de julgamento, o olhar pesado, mas que possamos levar a paz para todas as pessoas. Senhor, venha reinar sempre em nossas vidas e corações. Nós devemos ser tardios ao falar e tardio ao irarmos. E quando isso acontecer, que possamos, ó Pai, dar lugar à nossa ira e promovermos a paz que só tem aquele que tem Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos e assim pedimos. Amém, ó Pai. Amém. Que a paz de Jesus venha reinar sempre na sua casa, na sua família e em seu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, bom domingo, bom almoço, e para aqueles que puderem retornar à noite, estaremos aqui falando da paz, do Deus da paz, e vivendo essa paz em nome de Jesus. Amém.